Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui nessa terça-feira no YouTube ou nas plataformas de áudio. Aqui é o Marlon Marins. E aqui é o Renan. E a gente vai falar hoje sobre speedrun, né, Renan? Vamos falar sobre correr até o final do seu jogo e não aproveitá-lo como ele deveria ser. E não aproveitá-lo como ele deveria ser da forma mais rápida possível, né? Que é basicamente isso que é speedrun. A gente vai falar um pouco como é que é a história dele, né, por trás. Os tipos de speedrun que tem. A gente vai falar como é que o speedrun tá hoje em dia. A gente vai te dar alguns exemplos de speedrun legais. Uhum. E muito mais. Eu meio que tentei resumir o episódio, mas tem muita coisa aqui. Tem realmente muita coisa. Então, bora lá pra pauta. Vamos pra pauta principal. Bora Vamos lá no começar nosso clássico, né? Com o famoso O que é onde vivem o que comem sexta no Globo Repórter. Eu sempre gosto de colocar isso, porque sim, não posso garantir que todo mundo vai conhecer esse mundo, então é sempre bom dar aquela introduzida pra quem não conhece, né? Uhum. Então vamos lá. Primeiro, o que é o speedrun, né? A gente já meio que falou zoando, né? É tentar completar um jogo. Em alguns casos pode ser também uma parte, tipo, uma fase ou uma área daquele jogo, da forma mais rápida possível. Sim. E essa tentativa pode ser simplesmente completar o jogo de qualquer forma possível, o mais rápido possível. Ou então ele pode ter que seguir regras, que a gente chama de categorias, né? Que são estabelecidas previamente. A gente vai entrar em mais detalhes disso mais pra frente. Depois a gente vai ver quais são as categorias que tem, né? Mas realmente, o objetivo é esse, é completar o jogo o mais rápido possível do começo ao fim, né? É o clássico Gotta Run Fast do Sony, né? Sim, do Sonic. E aí quem faz as speedruns os speedrunners, né? Ou também hoje em dia acho que eles estão sendo chamados, a gente chama eles mais de runners do que speedrunners em si. Mas os runners, eles geralmente fazem isso como uma forma de desafio pessoal, né? E também para oferecer entretenimento, claro. E também para quebrar o recorde mundial, né? Sempre tem o recorde mundial. Por esses motivos, em especial o último, né, do recorde, as speedruns geralmente são gravadas e elas são feitas isso para que elas possam depois ser analisadas, né, para garantir que o tempo foi aquele mesmo, e se todas as regras da categoria foram seguidas à risca, né? Normalmente speedruns, eles precisam ser gravados, você tem que ter uma prova em vídeo, né, de que a pessoa realmente fez aquele tempo. Justamente para não poder virar o cara depois, terminei aqui, ó. Em 2 minutos. Eu tô tentando pensar o jogo e não tô lembrando. Terminei Control em 2 minutos e 15, com qualquer porcentagem, sem usar glitches. Tipo, como? Tem que provar que você fez, como você fez. E pra conseguir um bom tempo, além de observar o que é permitido ou não na categoria em que você está fazendo o speedrun, o speedrunner, ou o runner, né, ele deve conhecer o jogo intimamente, né, ele deve conhecer o jogo de dentro para fora, de trás para frente muito bem. Né, todos os comandos possíveis que você pode fazer, as melhores rotas possíveis para serem feitas, para prosseguir no jogo, os glitches, os bugs, que é algo muito importante em speedrun, você tem que conhecer muito bem os glitches e bugs, né, eles... Claro, nas categorias que permitem isso, você tem que... São as formas mais rápidas de conseguir exploits também, né? Disponíveis para serem abusados, entre outros aspectos. Outra coisa que speedrunners têm que também aprender para dar uma explorada é usar de jogos em outras línguas ou então em certas versões do jogo, porque pode cortar segundos preciosos da corrida dele. Por exemplo, enquanto eu tava montando essa pauta, eu acabei caindo num de Batman Arkham City. E o cara tava jogando em espanhol, porque eu acho que era 12 segundos mais rápido que em inglês. Estranho. É a versão em espanhol do jogo. É um bug, alguma coisa assim, provavelmente. Não, é porque, tipo, o tamanho das frases ficam menores. Tá. Faz sentido. Uma língua que eu vejo muita gente usando para vários jogos, eu acho que Breath of the Wild, uma delas é que eu vejo mais usando, é a galera usando o jogo em alemão. Alemão? Estranho, porque a gente normalmente associa alemão como uma língua difícil, que tem palavras grandes.
Pensei que você ia falar japonês, que é uma língua que a gente associa exatamente a ser mais curto. Então, tipo assim, você vai ver que tem gente que do nada joga, e também você vai ter as variações, né? A gente consegue o melhor tempo porque tá jogando numa versão com frame rate melhor, então... O frame rate também, sim. Igual essa do Batman Arkham City que eu tava vendo, o cara estava jogando a exatos, ele fala que tem que ser exatos 62 frames por segundo. Não pode ser nem mais nem menos, 62 frames por segundo. Sim, tem uns bagulhos assim, speedrun, que é tipo, fazer as coisas no frame exato, assim. Mario tem muito disso. Fazer alguma coisa assim no ponto exato de um frame, se você errar aquele frame. Seja, a GTA San Andreas tem algumas coisas assim também. E falando em alguns jogos, já que a gente tá mencionando aqui, né? Alguns dos jogos mais populares de speedrun, eles são Doom, Quake, a franquia Metroid, em especial o Super Metroid, a franquia Super Mario, como eu mencionei aí, a franquia The Legend of Zelda, a franquia Dark Souls, que é insanidade querer completar Dark Souls rápido. E outros não jogos... só Dark Souls, né? Os outros também, né? Também outros aí do gênero Souls. E os indies Spelunky e Cuphead, que também são dois infernos de completar. O pessoal gosta de desafio, né? Eles pegam uns jogos impossíveis, tipo Cuphead. Quanto tempo que você completar esse jogo impossível aqui? A gente vai mencionar, vamos lá, também um gancho para mais pra frente no episódio. Na hora que a gente for falar de tempo, nós vamos falar de Cuphead. Você vê. E sim, esses aqui são alguns dos mais populares, né? O Doom e o Quake são, tipo assim, alguns dos pioneiros junto com o Metroid original e o Super Metroid, né? Eles são alguns dos pioneiros da popularização do speedrun. Né? Sim. O Metroid, tanto o original, que é de 86, e o Super Metroid de 94, eles foram alguns dos primeiros jogos a incentivar a pessoa a completar o jogo mais rápido, já que o tempo menor dava acesso a finais melhores e mais reveladores, né? Quanto mais rápido você terminasse o jogo, mais interessante seria o final que você teria. Eu até anotei aqui como uma observação para comentar, né? Por exemplo, no Metroid original, para você conseguir o melhor final, você tinha que terminar o jogo em menos de 1 hora. Menos de 1 hora. Caramba. Pra você pegar qualquer um dos finais que revela que, spoiler, Samus é uma mulher, você tinha que terminar o jogo em menos de 5 horas. Caramba. Isso era uma coisa que os desenvolvedores faziam, né? Tipo, pra incentivar as pessoas a tentarem completar o jogo cada vez mais rápido, tentando provavelmente fazer uma rejogabilidade, né? Tipo, já que às vezes o jogo... pra você incentivar os jogadores a jogarem de novo, você colocava lá que, se você completar o jogo em tal tempo, você vai revelar mais coisas aí e tal. Então, era uma forma de deixar o jogo mais rejogável. E essa ideia foi um dos motivos que Super Metroid é um dos primeiros jogos populares, dos primeiros jogos que ficou popular no cenário de speedrunning. Além de Super Metroid, a gente também teve 2 jogos no PC que foram bastante propulsores do speedrun, né? O primeiro deles foi o Doom, não o de 2016. Não, a gente tá falando do Doom original lá de 93, né? Que uma das várias funções que ele tinha no PC era permitir que os jogadores salvassem as partidas. Ou seja, o cara podia fazer a run dele no jogo e salvar já. O próprio jogo já te permitia salvar. Sim. E isso, junto com a popularização da internet lá nos Estados Unidos, né? Tô falando de Brasil ainda não. Brasil é só década seguinte, quase. Sim. Fez com que as pessoas começassem a comparar o tempo na internet, e até sites especializados no speedrun de Doom nasceram disso. Pouco tempo depois, lá em 96, surgiu o Quake, né? Que ele rivalizou o Doom e seguiu passos parecidos, também se tornando um dos primeiros fenômenos do cenário do speedrunning. Sim, Quake também. Que era da mesma... Era do mesmo pessoal, né, que fazia. Sim. É engraçado que, tipo, um monte de gente, muitos lugares usam essa palavra, rivalizou. Eu até coloquei aqui, mas, tipo, realmente são da mesma... rivalizou, sendo que é da mesma desenvolvedora, né, mas os jogos rivalizaram, sim. Isso aí foi um pouquinho de como o speedrun começou, né? Mas agora vamos falar um pouco de como se classificam os speedruns, né? As categorias que tem no speedrun. Exatamente. Tem várias categorias e
A gente começa então com... todo speedrun, ele deve seguir algumas regras ou categorias que devem ser definidas antes mesmo de começar a speedrun. E algumas dessas categorias são bastante comuns, sendo usadas para regular a speedrun da maior parte dos jogos. E agora a gente vai entrar então nessa lista que tem algumas das categorias principais, porque eu imagino que tenha mais. Eu acho que tem categoria que é para jogo específico, né? Tem jogo especificamente. A gente vai mencionar algumas mais depois, mais pra frente. A gente vai mencionar 2 outros tipos de categoria mais pra frente, que são a minha parte favorita nessa lista. Mas vamos começar com alguns tipos, né? A gente tem... Esses 3 primeiros tipos, eles são exclusivos, né? De quanto você deve completar, né? E eles são exclusivos, é claro. Então, como você vai ter que escolher um, né? Porque, no geral, várias categorias elas podem se misturar, né? Você pode fazer, por exemplo, uma categoria com uma quantidade e sem glitches. Sim, você pode usar mais do que uma, né? Sim. Essas 3 primeiras que a gente vai falar, elas não se misturam porque não tem como você fazer diferentes completudes no jogo, né? Sim. A primeira é o que a gente chama de N%, né? Que também também podemos traduzir como qualquer porcentagem. E também você vai ouvir ela em alguns lugares como fastest completion, né? Que é a conclusão mais rápida. Faz sentido, porque na maioria dos jogos você pode completar até determinada porcentagem e você terminou o jogo, mas você ainda vai ter algumas coisas pra fazer até completar o 100%, né? A ideia dessa categoria N% é você completar o jogo da forma mais rápida possível, independente da porcentagem que você alcançar. Ou seja, importa o menor tempo para terminar, não quanto do jogo foi completo. Se você atingiu a tela de créditos, é isso. Completou. Né? Depois a tela de créditos, ou em alguns casos, eles contam a cutscene de encerramento. Tem igual isso nesse também, né? Que eu tava assistindo onde que termina o jogo. Tem gente que considera a cutscene final, outros consideram depois dos créditos, né? Mas acho que isso aí também cada comunidade... por exemplo, cada comunidade cria sua regra também. Esse do Batman, por exemplo, que eu tava assistindo, que era do Batman Arkham City, ele termina justamente na luta final. Terminou a luta final, derrotou o boss final, acabou. Pausa o tempo. Já pausa o tempo. Além do N%, a gente tem o 100%, que é também conhecido como Full Completion, que é a conclusão completa. Essa categoria exige que os speedrunners terminem o jogo sem deixar nada pra trás. Então esse aqui é o famoso... Você tem que coletar tudo que tem no mapa, esse tipo de coisa, que normalmente é o que exige você completar o jogo 100%, né? Completar missões secundárias, no caso de um RPG, quests secundárias. Tipo The Witcher, que você termina The Witcher 3 e tem mais... meio mundo de coisa pra você fazer até o jogo acabar. E eu acho interessante explicar que o 100% não é do jogo, né? Porque tem alguns jogos que tem coisa lá, mas ele vai acima de 100%, né? Tipo, Crash ficou muito famoso por isso, ter 100 e poucos %. Os Donkey Kongs originais, que todos terminavam com, tipo, 102, 103%. Mas fazia um pouquinho mais do que o jogo tinha ainda pra oferecer, né? Mas quando a gente fala 100% é fazer esses 103% naquele jogo, né? A gente chama de 100% pra arredondar, porque normalmente é 100%, mas o jogo que vai até 103% é pra ir até o 103%, não interessa. Né? E essa modalidade tende... pode ir você então. Essa modalidade ela tende a ser um pouquinho exigente, porque tem aqueles jogos, né? Que são os jogos chatos, que tem aquele colecionável que você só pode pegar no momento específico. Sim, sabe esses são aquela os piores. desgraça? The Last of Us. E se um speedrun... tipo isso. The Last of Us, por favor, e se você perde um item, nesse caso, né? Acabou. Você pode jogar sua run fora e recomeçar, porque... se você perdeu, avançar, né? Você vai ter que retroceder em um save anterior, alguma coisa assim. Às vezes você não tem como voltar mesmo. Então, acho que jogo linear costuma ser muito assim, né? De você ter colecionáveis que você tem que pegar um Uncharted, A Naughty Dog é ótima de fazer isso. Adora fazer isso. Colocar colecionáveis que, tipo, você passa ali, pega, ou você não vai pegar mais, você não vai voltar ali depois. E você só descobre que você perdeu porque você pegou um que tá um pouquinho mais na frente, que é tipo o segundo, aí você vê, caramba, passou um. Sim. Tipo, rolou isso comigo no The Last of Us, tipo,
Peguei o coisa, na hora que eu vou ver ficou faltando um que tinha passado, eu tava assim, ai, legal. Pois e eu, tipo, investigando a área 100%, tava igual o Sherlock Holmes, tipo, procurando todas as pistas possíveis. É por isso que a gente tem esses guias na internet, né? Você encontra um monte de guia de onde achar coletáveis, aí você vai jogando e vai... Mas daí você tem que ficar com o celular do lado ali, olhando um guia pra conseguir fazer o jogo, mas enfim. No caso desse aí, o cara tem que ter bastante boa memória pra realmente evitar, né, de perder um item, porque ele perdeu, acabou, então ele já pode... Acabou pelo menos na categoria reset. Que ele tava tentando. Se ele tava tentando 100%, talvez ele ainda consiga o N%, mas daí já vai ser uma perda de tempo, ele já tentou completar 100% ali, não vai dar certo, então não funciona. E a gente, por último, nesses 3 que se excluem, a gente tem o few %, né? Que seria traduzido como poucos %, que é conhecida também como a minimalist completion, né? Que é a conclusão minimalista. O mínimo possível. Você vai ter que completar o jogo da forma mais rápida possível, pegando a menor porcentagem possível de completude daquele jogo. Ou seja, menor quantidade de itens essenciais, menor quantidade de upgrades. Menor itens de tudo, colecionáveis, né? Você tem que evitar pegar os itens colecionáveis para não aumentar essa porcentagem depois. Né? Então é exatamente o oposto. É você tentar completar o mais rápido possível, desviando de todo o resto. Você só tem que completar a história o mais rápido que der pra fazer. Essa categoria em alguns jogos elas não existe mesmo, porque muitas vezes a menor porcentagem também é o caminho mais rápido para completar o jogo. Sim. Né? Aí a few percentage vira N%. Mas, por exemplo, few percentage, por exemplo, pode ver tipo num Mario. É completar o jogo pegando o mínimo número de moedas possível. Isso você pode desistir, né? Sim. Agora vamos ver algumas subcategorias que a gente pode ter, né? Que se associam às anteriores e se associam entre si para criar várias outras, né? A primeira é a glitchless, né? Só para explicar, que normalmente você falou antes, mas eu vou explicar de novo, né? Essas 3 primeiras, elas ou você tem que fazer uma das 3. Essencialmente, né? A partir daqui a gente tá vendo as subcategorias, digamos assim, que você pode fazer também, completar nessa categoria, mas ela precisa ter essencialmente uma dessas 3. Ela precisa ser N% ou 100% ou few %. Mais ou menos, na verdade, porque você pode criar algumas regras paralelas, né? Tipo, eu tenho que fazer fazendo isso, isso e isso no jogo. Mas as 3 principais ali que governam a maioria dos speedruns são essas mesmas. De compleção são essas 3, sim. Aí tem essas outras categorias. Porque a gente vai ver mais pra frente algumas que você não precisa fazer nem N%, nem 100%. Não, isso sim. Vai ter categorias, sim. Agora vamos lá para uma das subcategorias que é o glitchless, né? Geralmente, quando a gente não menciona que é glitchless, a gente tá considerando que o cara pode usar glitches, né? Então, uma speedrun glitchless, ela busca completar o jogo sem abusar de glitches e bugs, né? Aproveitar aqui e lembrar, a gente tem um episódio sobre isso. Temos um episódio sobre glitches e bugs, vai lá ouvir. E eles não podem abusar desses glitches e bugs para completar partes do jogo mais rápido ou até pular a sessão inteira de um jogo, né? Mas tem casos que essa... eu acho confuso o nome, porque você fala glitchless, a pessoa pensa então é completar o jogo com glitch, mas é exatamente o contrário, porque o less, no final de glitchless, quer dizer que é sem glitch, né? Então, tipo, a gente vai comparar, eu até peguei alguns dos jogos que a gente vai olhar depois, o tempo permitindo glitches e depois das runs glitchless. A gente vê como é que isso altera em alguns casos, né? E em alguns casos, essa categoria ela é um pouco flexibilizada, né? Tipo, eles não deixam você usar glitches e bugs, mas eles te permitem usar os exploits que não quebrem o jogo. Tipo assim, um exemplo muito, muito bom de dar é, tipo, por exemplo, aquele jogo que você precisa comprar alguns itens caros e você não tem como... E você tem como ganhar dinheiro sem ter que quebrar o jogo. Tipo assim, você compra um item,
Sabe aqueles jogos que você compra um item, aí você transforma em outro e vende? Se por algum acaso o item que você vender for mais caro do que... você receber mais por vender o item do que você comprar, isso é um exploit, mas você pode usar nesse caso. Mas eles desconsideram, tem algumas exceções. Tem que levar em consideração que, assim, quando a gente fala em speedrunners, eles são muito... É uma comunidade grande, mas dentro dela tem várias outras subcomunidades. Cada jogo é praticamente uma subcomunidade separada, né? Então eles criam suas regras, eles criam... Vocês têm fóruns diferentes. Lá no speedrun.com é o site, né? O mais famoso. Speedrun.com, você encontra uma comunidade inteira, assim, dedicada só a um jogo. Aí eles criam suas próprias regras, suas próprias categorias e tal. Galera, tem um Discord específico pra debater sobre. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Vamos pra comunidade próxima. em si. Vamos lá, a próxima que a gente tem aqui é a Amiiboless. Essa aqui deve ser um pouco estranha pra galera, pelo nome, né? Mas a Amiiboless, ela segue a mesma lógica da Glitchless, né? Que é uma corrida sem usar amiibos, né? Essa categoria ela ficou bastante popular no Zelda Breath of the Wild. Mas ela também vai estar disponível em outros jogos da Nintendo que tem suporte para Amiibo. Amiibo, pra quem não sabe, é aquele negocinho que você coloca no Switch, né? Ou no Wii U. São bonecos, miniaturas. É no Wii U também, né? Não sei se tá dando pra ver, mas tem alguns aqui atrás. Acho que não dá, mas tudo bem. Que você coloca e ele faz alguma coisa no jogo. Sim. No caso, por exemplo, no Zelda Breath of the Wild, ele te dá item. Então é uma categoria dedicada à Nintendo, né? A completar algo nos jogos da Nintendo sem os amiibos. Não necessariamente jogos da Nintendo, porque, por exemplo, isso pode incluir Skyrim. Porque Skyrim no Switch tem suporte pra amiibo e dá item... Não, eu digo, você tá jogando na Nintendo, você tá usando amiibo, você tá jogando em uma plataforma da Nintendo. Não que o jogo seja da Nintendo. Sim. E a ideia dela é isso mesmo. Então ela vai impedir que o speedrunner use e abuse de amiibos para conseguir itens que vai dar aquela vantagem antecipada e diminuir o tempo dele até de completar, né? Porque igual no Skyrim, por exemplo, você libera a Master Sword do Zelda. Sim. Aí tipo, você não tem o trabalho todo de pegar item e tudo. Você vai com uma arma já boa, né? Você falou isso no início, mas só repetindo essas duas categorias, o Glitchless e o Amiiboless, se você não menciona que você tá fazendo essa categoria, você assume que você tá fazendo com glitches ou usando Amiibo. Que você pode usar, né? Não necessariamente você precisa usar. Mas você pode usar. Você tá livre pra usar. Agora essa próxima e elas são, como é que chama? Elas são aplicadas juntas, né? Também. Essa próxima aqui é bem estranha. É a Blindfolded, né? E como o próprio nome já diz, essa categoria pede que o jogador complete o jogo. Geralmente vai ser no N%, porque se for em 100%, 100% é muita loucura. Insanidade completa. E aí ele tem que completar o jogo enquanto tá vendado. Blindfold quer dizer isso, pra quem não sabe. Você tem que completar o jogo vendado, sem enxergar nada. E assim, alguns exemplos de jogos que tem isso, por exemplo, é o Mario... é o Zelda. O Zelda tem. Acho que Dark Souls tem também. Tem maluco então, que já completou esses jogos vendado. Então tem vários jogos que tem, né? E essas aqui são algumas das categorias populares que são aplicadas a vários jogos, né? Porque ainda tem as Game Specifics, né? Que elas surgem, essas categorias Game Specific, elas surgem para acomodar uma característica única de um jogo específico. Foi aquilo que eu disse antes, né? Você vai ter que... Cada jogo você vai ter que criar algumas categorias diferentes, né, a comunidade meio que vai inventando sua própria maneira de fazer o speedrun. Um exemplo disso é o Super Mario Odyssey. Quem não jogou, uma das coisas que o Mario faz nesse jogo é poder capturar inimigos. Não tipo Pokémon, ele só toma o corpo do cara por um tempo. É creepy, mas tudo bem. Ele vira um zumbi. E aí uma das categorias criadas é Minimum Capture Run, que é você fazer uma run do Super Mario Odyssey
tentando capturar a menor quantidade de inimigos possíveis. De criaturas possíveis, né? Sim. E aí o último tipo de categoria que a gente tem diferente é o que a gente chama de categoria meme. Que é... Eu acho que já dá pra imaginar pelo nome, né? Se é meme, é zoado. Meme. É. Que aí o objetivo dela é você tentar completar um desafio inútil ou absurdo dentro de um jogo específico no menor tempo possível. Daí já entra na categoria de zoeira, né? Você tem que fazer alguma coisa só de zoeira no jogo. Para vocês terem uma ideia, alguns exemplos. Por exemplo, no Super Mario Odyssey, voltando nesse exemplo, a gente tem o que eles chamam de nipple percent. No Odyssey? É. Ah, que é até o Mario ficar sem camisa, não é isso? Exatamente, essa é a speedrun. O Esse eu já ouvi é falar. começar o jogo. É uma speedrun, um game específico, bem específico mesmo, assim, do Mario, que é você completar o jogo até ele ficar sem camisa. Exatamente. Que aí você chegar, acho que na terceira área do jogo, e lá é o primeiro lugar que você tem como comprar as boxers pra ele, né? E aí, quando ele tá de boxer, ele fica sem camisa e você completou seu desafio. Sim. E também teve o Matt Percent. Matt Percent. Sim, Matt é o nome mesmo. Que é no Mii Maker, mano. A galera transformou o Mii Maker num desafio de speedrun. O desafio era reproduzir o Mi chamado Matt, que tem no jogo Wii Sports, no Mii Maker, o mais rápido possível. Ah, é? Caramba. Eles criaram um speedrun pra reconstruir um outro Mi que já existia. Nossa, realmente é umas categorias de zoeira mesmo, né? Você cria no jogo só porque é... Por diversão mesmo, por isso. E a do Matt Percent, eu acho que o recorde que eu vi era 27 segundos, então... Caramba. São competitivos. É um speedrun bem rápido mesmo. Eu vou falar dos randomizers agora também. Que ele não é bem uma categoria do speedrun, né? Eu coloquei aqui, mas ele é, mas não é, de certa forma. Ele pode ser, você pode ver lá com, tipo, speedrun N% com o randomizer, por exemplo. Mas ele não é bem uma categoria, ele é mais um mod, né? E a ideia de um randomizer é você usar programas de modificação, mod, para alterar elementos do jogo e a localização desses elementos de forma aleatória. E isso vai criar experiências que são diferentes do original, claro. Para cada speedrun. Então você vai chegar lá e vai estar as coisas espalhadas aleatoriamente e você não vai conseguir seguir. Porque muito do speedrun, né, memória... É quase uma memória muscular mesmo, de você apertar os controles na ordem certa, fazer tudo no lugar certo, mas quando você usa um randomizer de mod, você não vai conseguir fazer mais isso, né? O randomizer, ele também está sendo usado até para criar, runs com 2 jogos diferentes misturados. Um exemplo mais famoso disso é um que mistura The Legend of Zelda, Link to the Past e Super Metroid. E é tipo assim, aí você passa por uma porta no Link to the Past, cai no Super Metroid, aí faz alguma coisa no Super Metroid, passa por outra porta, volta pro Link to the Past. Ele muda de um jogo pra outro, né? E a ideia é isso que você falou mesmo, com esses desafios, essas modificações, eles completarem de forma mais rápida, mas eles não têm esse elemento de familiaridade prática, né? Que você tem num jogo normal. Vai ter tudo esparramado aleatoriamente. Você não vai conseguir seguir a mesma receita, digamos assim, pra fazer o speedrun. Agora vamos falar um pouco de como é que tá como é que o speedrun tá hoje em dia, né? A gente já falou um pouco de como é que ele cresceu lá no passado, né? Agora vamos falar um pouco de como ele tá aqui hoje em dia, né? Hoje em dia, vamos falar um pouco dele no geral primeiro. Hoje em dia, um dos sites mais populares para você controlar, organizar speedruns é o speedrun.com, que foi o site que você falou. Que foi lançado lá em 2014, o site é até recente. Consideravelmente, ele tem uns 6 anos.
ele permite que a galera se organize, você vai ver várias coisas lá. E ele também permite que os speedrunners enviem os vídeos, né, para comprovar recordes e entrar nos leaderboards lá de várias categorias. Né? Por exemplo, quando você entra no site, a primeira coisa que apareceu aqui foi, por exemplo, hoje alguém quebrou o recorde de Roblox e fez ele em 40 segundos. Tipo esse tipo de speedrun. E na categoria Central Railgun Royale Revamped. Seja lá o que significa. A gente não tem a menor ideia. Peraí, o que eu ia falar? Tá. Pra você ter uma ideia dos dados de como é que tá o cenário do speedrun hoje em dia, nesse site em específico, até março desse ano, eles tinham mais de 300 mil usuários e mais de 1 milhão de speedruns enviadas em mais de 17 mil jogos. É muita coisa. E assim, a speedrun fica disponível lá no site para você poder conferir. Sim, então, em vídeo, né? Fica gravado em vídeo. Com algumas exceções, tipo assim, eu vi uma que o cara pediu para não postar e tal, mas aí dá pra você ver que tem um íconezinho de vídeo do lado aqui, que dá pra você conferir, né? O site ele também tem fóruns, link para os Discord de cada jogo, guias e vários outros recursos para ajudar também quem está começando. Né? A ideia deles não é só juntar os speedruns, mas permitir que novas pessoas entrem nesse mundo, né? Se interessem por ele. Sim. Outro site, esse aqui é mais interessante porque ele ainda continua nativo e popular desde que surgiu lá em 98, é o Speed Demos Archive, né? Que ele não tem tantos speedruns lá quanto o outro, que o outro tem 1 milhão, esse aqui tinha bem menos na quantidade, mas ele também ele realiza várias atividades para promover esse cenário. E a gente vai voltar para falar delas daqui a pouquinho, né? Mas basicamente ia completar demos, né? Não, tipo, é no geral mesmo, inclui jogos esse site também. Mas a gente vai mencionar eles um pouquinho mais pra frente. Eu imaginei que era demos porque o nome é Speed Demos Archive, mas enfim. É porque antigamente uma run de um jogo era chamada de demo. Lá na época do Doom e do Quake. Que é mais ou menos na época onde esse site surgiu, né? Sim. E se a gente for olhar como é que esse site, por exemplo, o Speed Demos Archive ou o Speedrun ainda estão vivos, populares e recebendo speedruns o tempo todo, a gente pode ver que o speedrun, sim, ele se tornou já uma subcultura, né? Um cenário à parte dentro do mundo dos jogos. Tipo, da mesma forma, por exemplo, que o esporte já se tornou uma subcultura, um cenário à parte dos jogos, né? Sim, sim. E ele continua crescendo e ficando popular pelo mundo, e esses números altos são provas disso, né? Eu acho que o speedrun ele deveria até entrar como parte dos esportes. Ele deveria fazer parte, não deixa ser uma competição. Você tá competindo, só que é pelo tempo. A única coisa que importa é o tempo. Sim. Competição no speedrun são organizadas por esses sites, por exemplo. Por exemplo, o speedrun.com ele tem competições semanais. E que aí eles botam, e eles botam, por exemplo, no speedrun, por exemplo, a semanal eles botam a tal jogo em tais condições pra galera completar, né? Sim. Agora a gente pode falar de uma outra área do speedrun, que são as maratonas, né? Que aí é o speedrun coletivo, de certa forma. Tipo isso. Né? Que tem se tornado cada vez mais comum ao redor do mundo. E a ideia de uma maratona de speedrun é que vários runners eles vão se reunir ou em uma convenção online, né? Especialmente agora, no meio dessa agora no momento tem que ser online. Tá sendo online. E a ideia é que eles vão completar vários jogos no menor tempo possível em sequência.
né? Um atrás dos outros. Sim. Essas maratonas, elas geralmente são transmitidas na Twitch, muitas vezes com comentários do próprio runner, ou então ele chama alguém que é especialista, mas geralmente é o próprio runner que vai explicando o que ele tá fazendo, o que vai acontecer. E essas maratonas, elas têm finalidade de juntar recursos para doar para uma ONG ou fundação, né? Sim. A maratona mais famosa é produzida pelo Speed Demos Archives, que você mencionou antes, né? Ela se chama Games Done Quick, que já tem 2 edições que são produzidas todo ano. Ou a segunda edição está sendo produzida esse ano? Não, são 2 edições todo ano. Ah, tá. Eles fazem uma edição em janeiro, que é a Awesome Games Done Quick, ou a AGWQ. E essa de janeiro, ela arrecada dinheiro para o Prevent Cancer Foundation. E em julho, eles realizam a Summer Games Done Quick, que arrecada dinheiro para o Médicos Sem Fronteiras. Bacana. Pra você ter uma ideia bastante já, né? Você ter uma ideia dos valores, na AGDQ desse ano, né, lá em janeiro, eles arrecadaram $3.164.002 para Prevent Cancer Foundation. E a SGDQ, né, que é a Summer Games Done Quick, desse ano, ela teve que ser adiada por causa de todo o cenário, né? Ela geralmente é em julho, como eu falei, agora esse ano ela acabou tendo que ser em agosto. E eles arrecadaram $2.334.873 para o Médicos Sem Fronteiras. Bem bacana. E a gente já fala do Brasil agora também, né? Acho que é bom a gente falar como é que é o cenário aqui, né? A gente falou muito do cenário no âmbito global, né? Mas vamos falar um pouco de como é que é aqui, como um cenário, né? Aqui a gente tem muito cenário do esportes. Renan? Mas... Oi? Travou aqui. Tinha travado aqui. Como alguma coisa travou. Acho que é bom a gente falar aqui do cenário daqui, né? Porque ele não é tão comum quanto lá fora, né? Aqui a gente tem muito cenário do esportes, mas o cenário do speedrun, ele é bem pouco conhecido aqui no Brasil, se a gente for olhar, comparado com o dos Estados Unidos, por exemplo, né? Pior que é mesmo. No Brasil é uma comunidade bem menor. Aqui a gente vai ter comunidade como a Speedruns Brasil. Por que eu falei Brasil? Eu não sei, tá? Brasil. Porque speedrun é uma palavra em inglês, tá? A Speedruns Brasil. E a gente vai ter maratonas aqui como a Brazilians Against Time, né? Que buscam aumentar a popularidade. Que eles buscam aumentar a popularidade da prática no Brasil e também arrecadar dinheiro para organizações também, né? E segundo entrevistas com membros aí dessa comunidade, a comunidade de speedruns do Brasil está expandindo cada vez mais e reunindo talentos espalhados pelo país inteiro. Eles falam até na entrevista assim que eles veem que cada vez mais eles veem pessoas que achavam que estavam tipo, eu sou um único aqui, eu não conheço ninguém mais que faz speedrun aqui. Tô começando a cada vez mais se conhecer e crescer essa comunidade. Mas eles também falam que algumas barreiras que devem ser quebradas para o speedrun podem expandir ainda mais no país, e entre elas estão a desmistificação do speedrun e o aumento do patrocínio e da promoção desse tipo de evento. São 2 problemas grandes que devem ser tratados, né? A desmistificação é porque eu acho que muita gente ainda tem... Eu nem coloquei essa palavra aqui, mas eu acho que de certa forma ela encaixa bastante. E tava no artigo que eu usei como base. Mas a palavra... Muita gente ainda tem um leve preconceito com o speedrun. Tem. Tem gente que vê speedrun como, tipo, é uma comunidade meio boba, tipo, é completar o jogo o mais rápido possível. Qual que é a graça disso, né? É a mesma coisa que competição de comer hot dog, mas quem come mais hot dog em menos tempo, tipo, esse tipo de competição que não é muito levada a sério
Então, speedrun eles sofrem mesmo com esse tipo de estigma. Eu não entendo exatamente. Eu acho que, tipo, se você tá se divertindo com o jogo e que o seu barato é completar o jogo o mais rápido possível, vai lá. Se tem mais... Parece que é uma coisa que muita gente gosta de fazer. Tem uma comunidade inteira em volta disso, então. E assim, é uma coisa que a gente também tem que entender, né? Não só como buscar entender um pouco, né? Por exemplo, eu não era uma pessoa de acompanhar speedruns até eu... Tipo assim, eu sou clássico que também não achava... speedrun, tipo, eu entendo o mercado, eu respeito, mas não é uma coisa pra mim. Até eu parar pra começar a assistir speedruns e aí eu ver que eu acho bastante interessante. Claro que eu não assisto toda speedrun, eu vou assistir de jogos que eu gosto, mas é interessante. Sim. E tem aquela ideia de como é que o cara vai ferrar o jogo que eu gosto pra conseguir reduzir o tempo, né? Também. Não, só você pensar no quanto de habilidade você precisa ter pra completar um jogo em speedrun. Você precisa ter uma baita de uma habilidade pra conseguir fazer o jogo. Você tem que treinar muito tempo. Treinar tanto quanto uma pessoa que pratica profissionalmente no eSports. Pra você completar um jogo e apertar o botão num frame exato pra conseguir fazer algum glitch, alguma coisa assim. Então, eu acho que deveria ter o mesmo nível de respeito que tem em eSports. Inclusive, deveria fazer parte dos eSports, eu já acho. Speedrun deveria ser uma categoria de, tipo... A categoria de velocidade dos eSports. Completar alguma coisa o mais rápido possível. E isso também, assim... Você pode realmente olhar e falar... Speedrun não é uma coisa pra mim, mas... Pelo menos um pouco de respeito eu acho que ainda falta, né? Mano, olha... Por exemplo, no caso da Games Done Quick, olha quanto de dinheiro ela conseguiu arrecadar para causas tão importantes, né? Exatamente. Eles arrecadaram mais de 3 milhões de dólares para Prevent Cancer Foundation. Sim. Eles, no meio de uma pandemia, conseguiram arrecadar mais de 2 milhões para o Médicos Sem Fronteiras. Exatamente. Eu também acompanhava, você falou que você começou a acompanhar, né? Eu também comecei a acompanhar... De um ano pra cá, você comecei a ver mais speedruns de GTA V. Tem um canal chamado Dark Viper AU, de Austrália, porque ele é australiano. Ele inclusive, eu entrei no site do speedrun.com, ele é o quarto lugar, ele é o quarto colocado na speedrun de N%, eu acho, do GTA V. E é um canal que eu acompanho, eu tô sempre vendo lá as speedruns dele. Vamos ver alguns exemplos agora? Eu acho bom a gente comentar um pouco de patrocínio também antes, né? Aqui no Brasil a gente não tem esse patrocínio tão grande, né? Tipo, existem eventos aqui, igual a gente falou do Brazilians Against Time, mas eles não conseguem o patrocínio, por exemplo, que um esporte conseguiria, né? Hoje em dia, tipo, você falar, tô organizando um torneio de esportes aqui, chove patrocinador. Porque é aquela pareceu a nova mina de ouro. E o speedrun não tem esse apoio, né? Sim. Igual no Games Done Quick, uma coisa que eles fizeram eles participaram eles fazem patrocínio, né? E aí eles recebem itens pra dar pra comunidade. E aí, por exemplo, todo mundo que doar $50 lá fora, né? Concorre a tal item. São forma deles, através de patrocínio, recompensarem quem tá doando, né? E também arrecadar mais dinheiro. Sim. Vamos lá ver alguns exemplos, então, de tempos de speedrun? Vamos. A ideia que a gente vai fazer pro tempo de speedrun, a gente usou os dados do speedrun.com. E vale lembrar que a gente tá gravando isso no dia 24 de outubro, pra postar no dia 27 de outubro de 2020. Isso aqui pode mudar ao longo do tempo. Se alguém quebrar algum speedrun nesse tempo, não é nossa a gente tá vendo alguns aqui que a gente achou interessante, mas speedrun é uma coisa que muda o tempo todo. Então é bem provável que vão quebrar isso muito em breve. Aí então a ideia, a gente vai usar os dados de speedrun, a gente tá pegando no speedrun.com, e o tempo médio de duração para terminar um jogo a gente vai pegar no site que chama How Long to Beat, que é um site muito interessante também.
Não tem muito a ver com speedrun, mas dá pra você ver lá quanto tempo você vai precisar, por exemplo, pra terminar o jogo e quanto tempo você vai precisar pra fazer 100% no jogo, né? Eu vou até deixar aberto que talvez a gente pode pegar até uns exemplos que nem estão aqui, mas vamos lá. Vamos começar com o GTA San Andreas, que você colocou pra mim isso aqui, eu tenho certeza. Não, nem foi. Tipo, foi, mas não foi. Eu também, porque eu assisti, eu acompanhei no Games Done Quick. Awesome Games. Foi no Awesome Games Done Quick, eu acompanhei o de GTA San Andreas. Inclusive, eu cheguei a te mandar. Sim, você me mandou. A gente comentou, eu acho. Bastante. Você sugeriu uma vez o Awesome Games Done Quick no final de um episódio. Mas o do GTA San Andreas, lá no How Long to Beat, né? Ele diz que você leva cerca de 31 horas e meia pra completar um jogo. 31 horas e meia, 31 horas e 50 minutos, eu não sei agora. 31 horas e meia. E meia, tá. Lá tá com meia. Ok. E o tempo médio pra você terminar o GTA San Andreas. O speedrun dele de N percentage, ou seja, completar em qualquer porcentagem, é de 14 minutos e 57 segundos, que é um tempo absurdamente baixo. E eu já mostrei no meu canal no YouTube como conseguiram quebrar isso. Quebraram esse ano, tá? É bem recente. Foi em 2020 que descobriram um novo tipo de glitch que é insano. É insano, eu não sei como que descobre esse tipo de coisa, mas assim, você tem que fazer um passo a passo tão elaborado, complexo, que eu jamais conseguiria fazer, assim. É questão de apertar um botão no horário exato que tá aparecendo no canto da tela, no frame exato, pra fazer tal coisa acontecer. É uma loucura. Aí tem o speedrun de N percentage e no AJS, que eu não sei o que significa, você sabe o que é isso? Eu vou acabar de falar aqui, peraí. Eu esqueci. Eu tava com eles, estavam na cabeça, que é o Arbitrary Jump in Script, né? Que é você dar um pulo no jogo de forma arbitrária, manipulando o script. Ah, tá. Que é exatamente o que não deve ser feito pra fazer em 14 minutos, né? Então, esse é de 3 horas e 52 minutos. Esse é o mais próximo do É um tipo de glitch que você pode usar. Esse AJS é um tipo de glitch que você pode usar, mas que eles banem nessa categoria, né? Tipo, você pode usar os outros glitches, mas você não pode usar esse de usar o script pra pular no jogo. 3 horas, 52 minutos e 7 segundos. Aí tem o speedrun any percentage, qualquer porcentagem sem nenhum glitch grande. Basicamente isso, né? Que é de 4 horas e 43 minutos e 44 segundos. E é bizarro, você vê que até mesmo sem usar os maiores glitches que tem no jogo, você já consegue tirar aí quase mais de um dia de tempo de jogo, né? Muita coisa. Agora vamos falar eu botei aqui dobradinha porque são 2 jogos que são bastante usados, né? Em speedrun. O primeiro é o The Legend of Zelda Ocarina of Time, que o tempo médio para você completar ele de acordo com How Long to Beat são 26 horas e meia. E o speedrun any percentage, ou seja, qualquer porcentagem do Ocarina of Time, é 7 minutos e 13 segundos. É muito pouca coisa. Imagina completar o jogo em 7 minutos. É engraçado como jogos antigos, eu acho que quanto mais antigo é o jogo, mais tempo... Não que os jogos antigos eram mal feitos, mas eles tinham um pouco menos de elaborice. Eles eram menos complexos do que hoje. Eu acho que eles conseguem achar bugs melhor, sabe? Eu tenho essa impressão que o jogo mais moderno, mais atual, você não acha. E também não tem como atualizar, né? Também tinha essa. Então, também por exemplo, se você chipasse o jogo com... Se você lançasse um jogo com bug, acabou. O bug tá ali. Sim. Hoje em dia você vai como atualizar. Hoje você atualiza, você vai atualizando coisas em cima, vai fazendo patches e tal. Então, no speedrun N percentage é 7 minutos e 13, aí tem o speedrun N percentage glitchless, que é o que você falou sem nenhum glitch, que é de 3 horas e 40 minutos e 36 segundos. Que ainda é bem pouca coisa. Eu acho que esse do esse glitchless, ele abusam de rolagem. É tipo, eles vão andando no mapa rolando. Nossa. Usando o roll. Tem outro agora vamos Legend falar of do Zelda, outro... então, né? Breath of the Wild. Eu coloquei esse pra gente dar o exemplo do Amiiboless, né?
que o The Legend of Zelda, de acordo com How Long to Beat, você terminar a parte principal, você precisa de umas 50 horas. Esse valor aqui varia muito nesse caso, né? Mas o speedrun Any Percentage do Breath of the Wild atualmente está em 26 minutos e 54 segundos. Também é bem pouca coisa. Para um jogo que antes era 50 horas, 26 minutos é pouquíssima coisa. Isso também usando Amiibos, né? Nesse caso. Apesar que a diferença com Amiibo e sem Amiibo caiu bastante. Que o speedrun Any Percentage Amiiboless, que é sem Amiibos, tá em 28 minutos e 4 segundos. Então eles conseguiram diminuir essa diferença. 2 minutinhos aí, mais ou menos 2 minutos. 1 minuto e meio, né? Pra ser mais exato. Ou menos, não. Dá tipo 1 minuto e... 1 minuto e alguns segundos. Né? É bem pouca coisa, então... Não faz muita diferença. Agora tem o The Elder Scrolls 5 Skyrim, que lá no How Long to Beat diz que você leva 33 horas e meia pra completar o jogo. No speedrun, o main quest, né, você termina em 29 minutos e 42 segundos. E no main quest glitchless, sem glitches, 1 hora, 20 minutos e 26 segundos. Então aqui não é mais tão impressionante, já chega aí a questão de horas do speedrun, mas ainda assim, né, diminuiu de 33 horas originalmente. 33 horas pra uma só. Pronto, você terminou aí. Disso. E é muito legal porque os jogos da Bethesda, eu tava vendo outro dia de Fallout, mano. Tem uns glitches que você consegue, tipo, voar de um lado do mapa pro outro, assim, facinho. Jogos da Bethesda, né? Normal, mas um dia normal na Bethesda. Agora vamos falar do que a gente já deu um tease lá em cima, que é o Cuphead, né? O tempo médio pra você completar o Cuphead é 10 horas, né? Sim. E o speedrun all bosses, ou seja, derrotando todos os bosses, no Expert, atualmente tá em 25 minutos e 15 segundos. Que é insano. Se você já jogou Cuphead... Sabe como é difícil esse jogo? Completar ele no nível Expert, batendo todos os bosses em 25 minutos, você tem que ter uma habilidade realmente impressionante. E aí tem ainda um que é mais ainda, que é o Speedrun All Bosses on Expert with no major glitches, ou seja, sem fazer nenhum glitch grande, né? Que é de 37 minutos e 22, que ainda é pouquíssima coisa. Sim, é bizarro. O próximo é Pokémon Red e Blue, né? A franquia Pokémon em si são jogos que, teoricamente, você demora horas pra completar, né? Mas o Pokémon, e de acordo com How Long to Beat, por exemplo, o Red e Blue você consegue completar em 26 horas e meia. A gente tem duas categorias aqui, e essa que eu tô falando já tem uma restrição. A primeira que a gente tem aqui é a Speedrun Any Percentage No Save Corruption, né? Sem usar corrupção de save. Você consegue completar em 11 minutos e 33 segundos. Você não. Uma pessoa muito habilidosa que treina por muito tempo vai conseguir completar em 11 minutos. Né? Uma pessoa conseguiu fazer esse tempo atualmente. No momento que nós estamos gravando, isso pode também diminuir. E esse tempo, é claro, considerando que a pessoa não está usando corrupção de save. Que eu acho que se a pessoa está usando, ela consegue, tipo, segundos. E aí tem a outra, que tem uma restrição também, que é o Speedrun Any Percentage Glitchless, ou seja, sem nenhum glitch, que é bem maior o tempo, e já é só para 1 hora, 45 minutos e 21 segundos, o recorde mundial é esse. E assim, se você falar, é porque é original, não. Eu acabei de olhar aqui, por exemplo, o Pokémon Sword and Shield, que é o mais novo, o recorde atual dele é 4 horas e 4 minutos. 4 horas e 4 minutos. Para fãs de GTA V que estão aí, eu sei que o recorde de GTA V é 5 horas. O Any Percentage. Eu nem tô olhando no site, mas eu sei que é 5 horas e um pouquinho. E eles também têm suas próprias... como eu acompanho o Dark Viper, eles também têm suas próprias regras dentro de como fazer. O Dark Viper tem servidor no Discord. Tem lá para você não completar as rampas, por exemplo, que tem pelo mapa. Né, que seria aquela categoria que a gente mencionou lá em cima, que eu não lembro o nome agora, mas deixa eu voltar lá pra ver.
seria o Fill Percentage, que é completar o jogo evitando passar pelas rampas, por exemplo, que ajudariam a aumentar essa porcentagem. No GTA V, por exemplo, se aplica o Fill Percentage, entre várias outras coisas, mas eu acho que basicamente foi esse o episódio, né, Renan? Peraí que eu achei aqui, ó. O tempo recorde do N% do GTA V tá em 5 horas e 56 minutos. 56 no minutos. Clássico, quase né? 6 horas. Né? Não. Tem vários... Você vai conseguir tempos menores com o que a gente chama de mission skips, né? Que é você pular missões. Pular cutscenes, né? Você consegue pular as cutscenes. Pular cutscenes e missões até, né? As missões secundárias, eu imagino, sim. Não, tem missão de história. Por exemplo, no GTA San Andreas, naquele que eu te mandei, o cara usa uma missão várias vezes pra contar como se ele estivesse completando as outras. Nossa, então, tipo, ele consegue pular de uma certa missão no meio do jogo pra missão final do jogo. Porque, se eu lembro bem, no GTA San Andreas, ele usa um contador pra saber em qual missão da história você tá. E aí ele completando aquela missão repetidamente, ele vai aumentando esse contador. Então ele consegue ir pulando missões da história. Não, tem esses tipos de glitch também, sim. Mas a gente vai pro nosso debate final então agora, que a gente vai conversar um pouco sobre algumas perguntas que a gente vai estar respondendo, mas a gente, como sempre, quer que vocês também respondam nos comentários aí no YouTube. Se você estiver em rede social, se você estiver ouvindo, não estiver ouvindo no YouTube, você também pode mandar pra gente em rede social, tipo no Twitter, Instagram, @IrmandadeNerd_. E a primeira é qual é o futuro aí do cenário de speedruns ao redor do mundo, né, Renan? É uma área que cresce, né? A gente pode ver, por exemplo, com o Awesome Game, o Games Done Quick, o quanto eles estão ganhando, né? Quanto tem subido o lucro deles. Então significa que se eles estão recebendo mais dinheiro é porque tem cada vez mais gente se interessando e querendo ver, né? Eu falei ao longo do episódio, eu acho que speedruns deveriam integrar já como parte de esportes. Deveria ser considerado já uma espécie de subcategoria dentro dos esportes. Porque você tem tudo que o esporte necessita e pede, que é você ter que ter habilidade, né? É uma forma de você completar um jogo o mais rápido possível. Né? O esportes ele foca muito em competição online. Esse aqui é uma espécie de competição pelo tempo. Então, eu acho que deveria fazer parte, e o futuro do cenário deveria estar aí. Em fazer essas competições entrarem cada vez mais dentro do esportes. E eu acho que assim, realmente continuar promovendo eventos para para arrecadar dinheiro, né? Você tá juntando uma ação incrível, né? Que é o speedrun, com uma outra ação incrível que é arrecadar dinheiro para ajudar pessoas, né? Por exemplo, igual falou, esse ano eles arrecadaram lá em janeiro 3 milhões, né? Alguns anos atrás eles estavam arrecadando 1 milhão. Em 2016 eles arrecadaram 1.200.000. Então, fazer esse tipo de ação para arrecadar, atrair mais gente também, porque se interessa, porque se você faz num âmbito de competição, você não dá tempo do cara ficar lá explicando o que ele tá fazendo e tal. Exato. Não que eu acho que não tenha que ter o âmbito de competição, eu acho interessantíssimo, né? Fazer esses campeonatos, promover. Mas eu também acho bastante interessante o lado da maratona, que é o que me interessa até mais. Né? Essas maratonas, porque elas são ações beneficentes, elas são... e elas são interessantes de assistir. Eu assisti o cara completando Arkham City nesses dias, assim, rapidão, porque e o vídeo ele demorou acho que 1 hora e 5 minutos pra completar o jogo. E eu nem vi o tempo passando, de tão interessante que tava, sabe? Sim. Aqui no Brasil, será que vai crescer o cenário assim como o dos esportes, ou tá muito tarde pra isso? Eu acho que realmente aqui no Brasil a gente vai crescer, claro, mas eu não sei se ele chega no nível do esportes, né? Porque o esportes demorou também, se a gente for considerar. Né? Se a gente for considerar, speedruns tá aí desde que, talvez junto ou antes até do que esportes em si.
desde que competição de videogame surgiu. Esportes acho que 90 e poucos que surgiu. E o Speedrun também é por aí, 93, né? Começou ali com Doom Quake. Mas é engraçado como ou essa separação de esportes e speedrun. Como uma por ser competição junto com outras pessoas online ou... Enfim. Separou-se dessa que é por tempo, né? Coisa estranha. Ela viraram subcomunidades, né? Que a gente falou, cenários até. Mas nitidamente speedrun não tem a mesma força que esportes tem. É uma comunidade muito, muito menor e ainda é uma comunidade que ainda sofre preconceito e estigma, como a gente vai discutir a seguir. E a gente vai ver muito que tem tipo uma diferença, por exemplo, tem competições de speedrun, mas não tem prêmios. Assim, pelo menos eu cacei, por exemplo, alguma pra ver se tinha algum prêmio em valor e dinheiro. O que não tem. Sim. Enquanto no esporte você vai ter, por exemplo, aí prêmios multimilionários. Patrocínios. Acho que o maior atualmente é Fortnite, que foi 3 bilhões de dólares. Milhões de dólares, Sim, são valores milionários pagos por algumas empresas. Patrocínios também, né? Que a gente não vê isso acontecendo nos esportes, que é uma comunidade muito fechada na sua... speedrun, né? Eu acho que eu vejo os esportes eu vejo os speedrunners quase como uma comunidade de competição de luta. Não sei se você já viu, mas os esportes de luta, eles são muito deixados de lado, tipo de competição de Street Fighter, de Mortal Kombat, e eles são vistos como uma comunidade muito tóxica dentro dos esportes, por isso que você não vê eles competindo no mesmo nível de Fortnite, no mesmo nível de Rainbow Six Siege, CS. Você pode ver, você não tem. Mas ele tem uma subcomunidade de luta de Street Fighter, de Mortal Kombat, desses jogos de luta, enfim. E que eles também sofrem um pouco de estigma e eles nunca chegaram no mesmo patamar do restante dos esportes aí, como o Fortnite, o Legend of Zelda, não, League of Legends. Esse tipo de jogo que ganhou mais notoriedade nos esportes. E pra cá, exatamente, eu acho que isso. A gente tá num cenário de... Eu tô tentando procurar uma palavra que não sou estranho, mas de gourmetização ou transformar o videogame em uma coisa premium, sabe? Premium, Então, e esse tipo de ação que a gente tá tendo aqui tá acontecendo lá fora, mas aqui no Brasil eu acho que chega num nível vezes pior, né? E esse tipo de coisa já impacta o esporte negativamente, de certa forma, né? Já evita que o esporte cresça do nível que ele pode crescer. Sim. E vai impactar ainda mais o speedrun, né? Porque se você é uma grande empresa, quem que você vai querer patrocinar? Uma galera que tá fazendo uma speedrun de um jogo para tentar juntar dinheiro para uma instituição que também não é tão famosa assim, ou uma competição de League of Legends ou que vai ter milhões de pessoas que vai ter milhões de... Sim. Que talvez tenha, no caso, igual hoje em dia tem transmissão em canais tipo ESPN. Então, tipo, você acaba querendo investir no esportes e não investir da promoção que o speedrun poderia ter, né? E mereceria ter, tá? Né? Mas então, por fim, qual que é a sua opinião? Qual é a nossa opinião e a sua também sobre os speedrunners, sobre os runners? Você se interessa ou você acha bobo? Você acha que é um passatempo divertido? No meu caso, eu achava meio que era um passatempo divertido quando eu comecei, né? Quando eu comecei a me envolver nessa área, eu achava, tipo, eu respeito, beleza, mas eu acho que eu não via mais disso. É mais como um passatempo, uma coisa diferente. Mas quando eu comecei a ver, e aí eu comecei realmente a passar de achar que é um passatempo interessante pra ver que é uma coisa muito mais interessante do que isso, né? Exato. Hoje em dia, direto eu pego pra ver algum speedrun do nada, assim, e falar, vamos ver. E sempre tem, por exemplo, quando a gente tava pra começar esse episódio, por exemplo,
o Games Done Quick entrou ao vivo com um speedrun de Bug Fables, eu acho. Então, tipo, sempre tem um speedrun novo pra ver. E sempre é legal ver os do Awesome Games Done Quick ou do Summer Games Done Quick. Né? Sim. Tipo, esse do Batman. Esse do Batman foi do Summer Games Done Quick. Eu não tinha visto lá e eu, mexendo no canal da Twitch deles, achei. Não, total. E eu também tinha, até pouco mais de um ano atrás, eu não me interessava muito. Eu comecei a me interessar por causa do Dark Viper, que eu já mencionei aqui, que é um speedrunner de GTA V. Acho que é o speedrunner mais famoso de GTA V, é o Dark Viper AU. E eu comecei a acompanhar e achei interessante. E realmente, a gente... Antes era algo que eu não dava... Não que eu tivesse preconceito ou estigma, mas eu sempre não me importava. Tipo, é uns caras que gostam de completar o jogo rápido, é isso aí. E, tipo, eles são bem mais do que isso. Você pode ver, eles têm aí campanha pra ajudar a instituição, sabe? Então eles estão fazendo muito mais do que só jogando um joguinho rápido, como se fosse uma competição de quem come mais hot dog em menos tempo. Que é uma das coisas que eu acho que... Eu não sei se tem a ver, mas as pessoas associam, tipo... Qualquer competição de fazer algo rápido é uma competição boba. Não sei. Mas eu não acho mais isso. Não acho que seja uma competição... Sabe, de um ano pra cá eu comecei a acompanhar speedrunners. Acho que é uma comunidade bem bacana. A gente tá vendo, eles estão realmente fazendo coisas bem bacanas. Não, sim. E... tipo, respondendo esse comentário, respondendo esse comentário de que terminar o jogo é uma coisa boba. Não, mano, você tá quebrando limites. Né? E o tanto de habilidade que você precisa ter pra fazer isso. Por exemplo, você tá quebrando barreiras que talvez você não fosse ter. Tipo, que você teria jogando um jogo normal, né? Sim. Então eu acho muito interessante. E eu acho que é uma área que a gente aqui no Brasil tem que prestar um pouquinho mais de atenção, né? E começar a ter gente de cá, né? Sim, exatamente. A gente pode ir para as recomendações da semana, então, pro nosso quadro? Bora lá. E eu vou começar com uma recomendação dupla, na verdade. Eu coloquei só uma na pauta, mas eu vou colocar... São duas. E justamente eu vou botar a dupla porque uma aparentemente eu já recomendei e eu não lembrava. Que a primeira é a Games Done Quick, na Twitch. Né? Você já tinha recomendado no episódio há um tempo atrás. E é legal, e justamente como eu falei, eles não fazem coisa só quando tá tendo a Awesome Games Done Quick, ou então quando tá tendo a Summer Games Done Quick. Eles fazem diversos programas, mexem com vários jogos. E é sempre interessante de assistir. Geralmente quando eu tô na Twitch, assim, querendo ver alguma coisa, se eles estão ao vivo, eu sempre abro, pelo menos pra ver, tipo, que jogo que eles estão jogando. Sim. E a outra é a versão meio que brasileira, né? Que é a Speedruns Brasil. Que, por exemplo, nesse exato momento tá jogando The Messenger. E tá com 150 pessoas assistindo. Então, bora aumentar esse número. Segue eles lá. Vale a pena demais. É bastante interessante assistir. Ok. As minhas recomendações, eu vou recomendar duas coisas do Prime que eu tô... Uma delas que eu tô pra assistir, eu nem vi, mas eu já sei que vai ser ótimo. Eu vou recomendar. E a outra que eu acho que eu sei o que é. Oi? Eu acho que eu sei o que é a primeira. Ok, a outra é uma série excelente que eu tô quase terminando. A primeira recomendação de série, então, é The Boys. Se você não viu The Boys ainda, cara, vai lá assistir. Essa série é excepcional. É uma série, assim, que você faz... É muito original a forma como a história é contada. De como seriam vilões na vida real. Como seriam heróis na vida real se eles realmente não fossem tão bons assim. Se eles fossem meio cuzões de vez em quando, vai. Então... É uma série muito bacana, tipo, toda a trama dele. Eu tô terminando de ver, tô começando a segunda temporada agora. E a outra, o filme que eu vou recomendar é o novo filme do Borá, que tá começando... Era esse mesmo? Era esse? Como é que você sabe? Certeza. Porque tá na minha vila pra assistir também, eu tô esperando o momento. Em inglês o nome do filme é imenso, né?
É. Eu não sei como é subsequent movie film em inglês. Movie film em inglês, mas eu acho que tem um subtítulo que eu vou até procurar aqui, porque é um subtítulo... Não, é isso, Ah, tu falando do original ou do atual? Não, do atual. Em inglês atual é Borat mesmo, né? Subsequent Movie Film. Isso, tipo, é um nome absurdamente grande, enfim. Mas a gente chama só de o original Borat. também tinha, né? O original era, em português, era o segundo melhor repórter do glorioso país Cazaquistão viaja à América. Sim, eles colocam esse nome. Mas enfim, se você nunca viu, é muito engraçado. Eu vi a entrevista do Jimmy Kimmel, do Borat, do personagem. O ator foi como Borat mesmo. E a entrevista terminou com o Jimmy Kimmel sem calças. Então, tipo assim, é muito bom. É muito, muito bom. Eu vou até deixar essa entrevista aqui, porque é muito engraçado a entrevista do Jimmy Kimmel. E tá aí, as duas recomendações estão The Boys e o novo filme do Borat de 2020. Vai lá assistir. Esse filme foi polêmico também, tem... esse filme, nossa, cada piada lá fora. As piadas são muito pesadas, muito, muito pesadas. Na entrevista do Jimmy Kimmel, ele tava oferecendo a filha dele pro Jimmy Kimmel. Tipo assim, tipo, a treta do filme é essa. É muito bizarro. Sim. Vão lá a piada do bolo que tem no trailer. Tipo assim, eu não vi o filme ainda, tá na minha fila. Mas a piada do bolo que tem no trailer é pesada. Sim, é pesado. Num nível. Se você gosta de humor pesado, quase que humor negro mesmo, vai lá e assiste. Borat e The Boys, que é igualmente bom e insano. E no primeiro e segundo episódio tem pessoas explodindo com C4 enfiado na bunda. Excelente. As recomendações dessa semana aqui. Vão lá assistir. A gente vai terminar o episódio por aqui. Você pode seguir a gente no Instagram e no Twitter em @IrmandadeNerd_. Me segue no Twitter e Instagram em Marlon Marins _ e na Twitch agora em Marlon Plays. E me segue no Twitter como Renan Chronicles e no Instagram e na Twitch como Renan P2. É isso. A gente volta semana que vem com mais um episódio do Irmandade Nerd. Falou e até lá. Até.